Olá, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank. E esse é o nosso novo programa do YouTube, o Carteira C6. Por aqui, vou te apresentar a nossa carteira mensal, que é um conjunto de investimentos sugerido pelos nossos especialistas. Eles analisam as oportunidades de acordo com o cenário econômico e trazem mensalmente uma sugestão de carteira de investimentos. A nossa carteira é bem diversificada e atende todos os níveis de risco. E para todos os casos, é pensada para longo prazo. Todo comecinho de mês, você vai conferir um vídeo como esse, com as nossas principais posições. Isso significa que a gente vai mostrar os ativos que compõem a carteira do mês e a fatia de alocação sugerida para cada um deles. Então, se você quer saber onde investir, mas não sabe qual caminho seguir, assista esse vídeo até o final. Mas antes, um aviso. Toda recomendação de investimento depende do perfil do investidor. Se você não conhece o seu perfil ou ainda está aprendendo a navegar nesse mundo, assista aos vídeos sobre esse tema aqui no canal. E se você tiver um assessor disponível para te ajudar, fale com ele, ok? Bom, para começar, vamos falar dos principais fatos levados em consideração para definir as alocações da carteira de maio. O primeiro tem a ver com a inflação aqui no Brasil. Embora o índice tenha caído bastante nos últimos 12 meses, a gente acredita que a inflação vai desacelerar de forma lenta ao longo dos próximos meses. Para 2023, a nossa projeção é que o IPCA chegue ao fim do ano em 6%. E para 2024, a expectativa é de 5,5%. O segundo fato tem relação com a taxa básica de juros brasileira. A gente passou a incorporar no nosso cenário a possibilidade de mudança das metas de inflação. Hoje, a meta é de 3,25 para 2023, 3 para 2024 e 2025. A expectativa de que esse número mude para um nível mais elevado nos faz crer que a redução de Selic pode começar já em setembro de 2023. Por isso, revisamos a nossa projeção para a Selic 12,5% ao fim deste ano. E para 2024, a nossa projeção é que a taxa de juros termine o ano em 11%. E para o terceiro fato, vamos sair do Brasil e falar um pouco de cenário internacional. O Fed, Banco Central Americano, deve deixar a taxa de juros em um nível alto por um bom tempo. Isso porque a inflação deve cair lentamente nos Estados Unidos. Hoje, o núcleo da inflação americana, que exclui energia e alimentos, acumula uma alta de 4,6% em 12 meses, sendo que a meta do Fed é de 2%. A nossa projeção é que os juros americanos permaneçam em patamar alto até meados de 2024, pelo menos. Isso caso nenhum evento inesperado ocorra. A partir dessas análises, realizamos alguns ajustes na carteira C6 desse mês. O primeiro ajuste na carteira foi em relação aos investimentos no exterior. Zeramos a nossa posição em renda variável internacional. Estávamos investindo diretamente em S&P 500 desde fevereiro desse ano, quando os preços para esse indicador estavam bem interessantes e o cenário brasileiro um pouco mais incerto. Desde então, absorvemos boa parte dos ganhos desse ativo, que teve retorno positivo durante o período. Agora, com um pouco mais de previsão em relação ao que vai acontecer aqui no Brasil, decidimos substituir a Bolsa Americana por outros ativos com melhor relação entre risco e retorno daqui para frente. No Brasil, como a expectativa é de que a taxa de juros comece a cair ainda em 2023, é interessante compor a carteira com renda fixa pré-fixada. Assim, a gente garante uma taxa de juros mais alta do que a taxa futura que estamos prevendo. Nós incluímos investimentos pré-fixados para o mês de maio, com exposição de 2% para o nível 1, 4% no nível 2 e 7% para o nível 3. Falando em renda fixa, vale olhar também para os ativos atrelados à inflação, que, como falamos, continua persistente em nossas projeções. Aqui a gente manteve a mesma porcentagem de abril para maio. A provável redução de juros aqui no Brasil também abre espaço na nossa carteira para ativos com mais exposição a risco. Por isso, aumentamos levemente a posição em fundos multimercados. Por fim, nossa visão é de dólar valorizado frente ao real no longo prazo, devido às incertezas fiscais no Brasil e também por conta da tendência de queda de Selic à frente. Sendo assim, aumentamos a exposição nos ativos na classe cambial. Agora, para a gente fechar o vídeo, vou te mostrar quais investimentos estão por trás dessa carteira. Atualmente, são 6 classes de ativo: renda fixa pós-fixada e pré-fixada,
inflação, multimercado, renda variável brasileira e cambial. A renda fixa pós-fixada é composta por um fundo chamado Carbon DI, que basicamente investe em títulos públicos de renda fixa de baixo risco. A renda fixa pré-fixada é composta pelo fundo chamado Carbon Juros Renda Fixa, que possui alocação em ativos de retorno pré-determinado. Já a classe inflação é representada pelo fundo Carbon Inflação, que acompanha o indicador de inflação curta da Anbima. Para a classe de multimercado, temos o Carbon Multimercados, que investe nos principais fundos de multimercados pelo país. Em renda variável brasileira, trabalhamos com 2 produtos. O Carbon Master FIA, que investe em ações de empresas listadas na Bolsa Brasileira, selecionadas por critérios como qualidade, crescimento e liquidez. E o outro ativo dessa classe é o Carbon Ibovespa, fundo que acompanha o principal índice brasileiro de ações, o Ibovespa. Por último, a classe cambial, representada pelo Carbon Dólar, fundo que acompanha a variação do dólar frente ao real. Bastante informação, né? Mas sabe a parte mais legal disso tudo? Você consegue investir nessa carteira de uma só vez em poucos toques pelo app do C6 Bank. É só acessar o C6 Invest, tocar em fundos, digitar Carbon Carteira, que vai aparecer esse investimento de acordo com o seu nível de risco. Outra opção, se você tiver um assessor aqui no C6 Bank, é falar com ele via WhatsApp. E aí, gostou do conteúdo? Então deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Informação boa nunca é demais, principalmente quando é 100% gratuita. Te vejo em junho. Tchau!